Muito bem, sejam bem-vindos, meus caros ouvintes da literatura de terror e horror. Aqui quem vos fala é Marcelo Fávaro, sou professor formado em letras, dou aula também de literatura nas redes públicas e estou aqui para a gente falar sobre literatura de terror, horror e afins. Primeiramente, esse podcast vai começar aí batendo um papo descontraído. Vamos falar das principais obras de terror, de horror. Vamos falar sobre literatura e o que faz as pessoas ouvirem essas histórias. Aqui no canal Conta um Conto, no YouTube, você já ouviu quase 1000 contos. É isso mesmo, o Titio está chegando no 1000º conto narrado. E grande parte, quase a metade, eu até me arrisco a dizer mais da metade, do gênero terror e horror. Então, por onde começaríamos uma conversa tão interessante e eu poderia até dizer por que a gente ouve esse gênero? A princípio é preciso entender que quando a gente fala de literatura, obrigatoriamente nós temos que ter o texto escrito. Se fala de literatura com o documento em mãos, ok? Para ter literatura, para ser literatura, precisa ter o texto, ok? Então, embora nós, seres humanos, sejamos muito próximos, muito íntimos de relatos sobrenaturais, histórias de fantasmas, histórias que nos dão medo, que são contadas de pai para filho, de filho para o neto e dararararará. O nosso objeto de estudo aqui é a literatura. Então, relatos orais, eles não fazem parte, a não ser quando eles são colocados de uma maneira estética no papel, ok? Então, aquelas histórias em volta da fogueira, desde dos tempos imemoriais, desde os velhos homens das cavernas, isso não entra no objeto de estudo da literatura. A gente só estuda a partir do momento que a gente tem o texto. E aí, a partir do texto, a gente tem gêneros. É claro que durante toda a história da humanidade se contou histórias de terror, histórias de horror, ok? E já vou falar também da diferença da nomenclatura terror e horror, ok? Sempre se contou histórias de fantasmas. Porém, e a gente vai abordar aqui, viu, gente? Nós vamos falar de histórias mais ocidentais, ok? Porque, simplesmente pelo fato de eu não ter um grande domínio sobre histórias orientais, do Oriente, até do Oriente Médio, histórias de terror, ok? A gente começa, sempre teve histórias de fantasmas, de bruxas, de vampiros, mas a partir do século XIX, a partir dos anos de 1800, é que começa realmente a ganhar o maior público, porque até então a prosa, gente, tem a poesia e a prosa, né? O texto literário, ele tem um interesse estético, não é só contar uma história, e sim como contar uma história. Quais são os elementos, as palavras. Então você é um cirurgião que está ali com vários instrumentos na mão e você delicadamente vai escolher cada instrumento para colocar ali na sua história. Mas não é só sair escrevendo, você vai dedicar um tempo a escolha não só das palavras, mas o ritmo que você vai usar, né? A estética do texto. É um texto gótico? É um texto gore? Você vai buscar um estilo de escrita. E essa intenção até na sonoridade das palavras, no ritmo, tudo isso junto, toda essa estética vai configurar um objeto artístico. Então, o autor, hoje está uma moda chamar o escritor de autor, né? O autor, ele tem a história dentro da cabeça dele. Vamos colocar aqui o Stephen King. Ele já tem a história do It na cabeça dele. Agora, as formas que ele pode colocar no livro são inúmeras, são infinitas. Ele vai escolher quais são as palavras
certinhas que ele vai usar, e é claro que essa escolha é mediante as influências que ele teve no decorrer da vida, da infância. Você vê muita coisa da infância na obra do Stephen King e de outros escritores também. Mas é preciso pegar as palavras que estão lá no dicionário em sua forma bruta, onde planta é uma coisinha que cresce no jardim, tem cheiro, pode ser bonitinha, pode ser espinhosa, e transformar a flor que está lá crescendo no jardim em novas coisas, em arte. Aquela menina tinha os lábios de flor. Então, é possível aqui que você pegue uma palavra no sentido original do dicionário e transforme em outros significados, dando novas possibilidades de leitura. E essas novas possibilidades é que tornam o texto mais atrativo, a ponto dele ser lido e relido no decorrer das centenas dos anos, ok? Então, não é apenas você contar uma história em volta da fogueira, é você ter esse esmero, esse cuidado, assim como o pintor ele fica ali mexendo na tinta, às vezes fica dias mexendo ali na textura da tinta para adquirir a tonalidade que vai tornar aquela obra necessária, eterna, artística, instigadora, desafiadora. É claro que as pessoas vão lá em Paris, no Louvre, ver a Mona Lisa, já sabem que é uma mulher ali olhando para o nada, tal, mas todo o esmero que o artista, o Leonardo da Vinci, ele imprimiu ali naquela obra, que pode ter durado muito tempo a confecção da obra, justamente por esse cuidado, esse esmero com as tintas. E o nosso caso, assim, são as palavras, né? Esse esmero que a gente vai ter para buscar a palavra certinha para colocar ali, como se fosse um diamante no anel. E assim faz o escultor com a pedra. Ele vai lapidando, pode durar a vida inteira aquele trabalho. Assim faz a bailarina quando ela está montando uma coreografia para um grande balé, uma Morte do Cisne, por exemplo. Então, esse esmero, esse cuidado vai tornar algo que não é arte em arte. Não necessariamente belo. E aí entra o gênero do horror e do terror, ok? Falamos aqui de um grosso modo, a diferença do terror para o horror, ok? O terror, ele é algo palpável. É um medo, um pavor da morte que está iminente ali. Pode ocorrer. É real. Tanto que existem no mundo grupos terroristas. Eles praticam o terror. E esse terror, ele aparece todos os dias nos jornais, né? Esse medo iminente da morte, ou de se machucar, ou de alguma coisa assim. O terror ele pode ser psicológico também, né? São várias as subdivisões do terror, mas é algo real, palpável e que você pode ver ali acontecer, ok? Isso de grosso modo, ok? Até hoje existem várias teorias desmistificando essa divisão entre o terror e o horror, falando que é a mesma coisa. Já o horror, enquanto o terror é algo palpável, está ali diante da gente, pode ocorrer, o horror ele é mais ligado ao que dizem, tá, gente? Ao asco, ao nojo, a você olhar aquilo e se sentir enojado, querer distância daquilo. E aí, possivelmente, a gente pode colocar nesse balaio a obra do Lovecraft, que não necessariamente é um doido com uma faca na mão, que seria o terror, e sim um monstro pegajoso, esverdeado, enlameado, com seus tentáculos balançando. Aquilo causa um asco. E a palavra que eu poderia usar melhor aqui é aversão. Você tem aversão a um monstro tentacular, como o Dagon, como o Cthulhu. Eu vou chamar de Cthulhu aqui, mas você sabe que existem várias possibilidades de falar o nome dessa divindade, desse ser que está esperando o realinhamento dos planetas. Bom, já chego na obra do Lovecraft, ok? A partir do século XIX, da virada dos anos de 1700 para 1800,
nós temos aqui uma menina, essa menina é chamada Mary, nascida em 1797, 3 anos para os anos de 1800, e que em 1818 era uma menina ainda, uma mocinha, embora naquela época já fosse bem considerado adulto, e hoje também, né, 21 anos já é considerado adulto, mas em 1818 ela, filha de uma escritora, filha de um escritor, a mãe dela já era uma precursora do feminismo, uma escritora feminista e tal. Então a Mary Shelley, casada com o Percy Shelley, também escritor, poeta, renomado, conhecido no meio da poesia, o Percy, eles estavam ali num encontro de amigos. E esse encontro de amigos, ocorrido aí por volta de 1816, ou seja, 2 anos antes do Frankenstein ou o Prometeu Moderno ser publicado, 1816, por aí, ela com seus 18 anos, 17, 18 anos, eles estavam numa casa de campo. Imagine que quando você junta com os seus amigos e resolve alugar ou ir para a casa de algum deles ali. Eu falo, meu pai tem uma casa de campo ali, tem um lago bacana, a gente consegue ficar lá, passar umas noites juntos em volta da lareira, lendo histórias da nossa biblioteca, que quem estava convidando era Lord Byron. E Lord Byron era um grande poeta da época, né? Tanto que ele é responsável pelo que a gente chama hoje de byronismo, que seria aqui no Brasil a segunda fase do romantismo, aquela mais dark. A gente está falando de Álvares de Azevedo, de ultrarromantismo, do mal do século, quando os poetas buscavam a morte como um personagem ali muito próximo, ok? Então, estavam Mary Shelley e a irmã dela, o Percy, o Lord Byron e mais um médico chamado John Polidor, em volta da fogueira. Não foram bons dias de sol. A gente está falando de Londres aqui, os arredores de Londres, e naquele inverno a coisa ficou mais feia por conta do mau tempo, vários dias chovendo, um tempo péssimo, então eles não tinham muito o que fazer. Eles ficavam em volta da lareira à noite, tomando um bom vinho e contando histórias de terror, ok? Que eles encontravam na biblioteca deles ali. Até que essas histórias foram acabando. E, certa noite, eles decidiram que não iriam fazer esse momento na lareira, cada um iria para o seu quarto mais cedo para escrever uma história de terror e assim, na noite seguinte, eles apresentarem um para o outro as suas histórias criadas. E Mary foi para o seu quarto e desenvolveu o que seria o embrião, o mote, o assunto, o esqueleto, com o perdão do trocadilho, o retalho do Frankenstein. Incrível! Claro que incrível, porque essa obra dessa menina que deveria ter seus 18 anos, a Mary Shelley, inclusive tem um filme dela, tá até no YouTube, viu? Da vida da Mary Shelley, a atriz que faz também, eu acho que é a Ellie Fanning, né? Linda menina, né, atriz. Bom o filme, muito bom o filme, inclusive descreve esse capítulo da vida dela de construção, e a partir desse filme eu fui entender um pouco mais a relação dela com o livro do Frankenstein e do monstro com o seu criador, o Victor, né? O Victor Frankenstein, porque Frankenstein não é o monstro, é o criador, né? O doutor Victor Frankenstein. É um romance epistolar, são cartas que são enviadas ali do Victor, porque o Victor está estudando as ciências, a anatomia, tudo, ele está lá na universidade, né, fazendo seus cursos, e está mandando cartas para a família, é uma espécie, a menina que ele é apaixonado, cresceu ali com eles, como se fosse uma prima, porque os pais morreram, ela foi acolhida pelos pais do Victor e meio que se apaixonou por ele, ele foi estudar, deixou ela
em casa cuidando da família, mas continuava mandando cartas e se aprofundando ainda mais nesses estudos. Qual é a coisa legal aqui do Frankenstein? É porque nós estávamos vivendo aqui em 1820 uma efervescência científica que estava dando os seus grandes primeiros passos, já rumo à Revolução Industrial, que já estava em andamento, ao cientificismo, que depois iria, né, tomar o século XIX, os anos de 1800, e os estudos sobre eletricidade estavam a todo vapor, já que, poxa, desde os primórdios até 1700 e 1800 e pouquinho, a humanidade era iluminada somente pelo fogo. Então foram 10 mil anos, né, até mais, utilizando, além do sol, é claro, né? A única iluminação artificial deles era o fogo. A partir de então, em 1750, Benjamin Franklin, com aquela famosa experiência da pipa, né? Que ele viu que poderia conduzir a eletricidade por meio metálico, né? Esse fato, com certeza, influenciou na imaginação de todo mundo, inclusive dos artistas, poetas, escritores, né? E como eu disse aqui, gente, a literatura em prosa, que tem o poema, ok, né? O poema ele tem uma outra função estética, tem os versos, né? Não necessariamente vão até o final da linha e tal, mas a prosa ela estava iniciando ali, porque até então até as histórias eram contadas em verso. Haja vista aí Camões com os Lusíadas, tantas outras narrativas escritas em verso. A partir dos anos de 1800, né, do finalzinho do século XVIII para o começo do século XX, do século XIX, há uma explosão das narrativas escritas em prosa, ok? E Mary Shelley escreve a história do Frankenstein, que fala muito sobre a relação do monstro, da criação, da aberração, com o abandono do seu pai. Então é uma história que fala muito sobre vingança, sobre abandono, sobre solidão. Então não é apenas uma história de terror, ok? Nesse período aqui, em Londres, de 1818, nos Estados Unidos havia um garoto de seus 10 anos de idade, nascido em 1809, se eu não me engano, chamado Edgar Allan Poe, que viria a ser um dos responsáveis pela popularização dos contos de terror, criador até de alguns gêneros, como o gênero policial, que tanto a gente usa hoje em todas as séries, aí você vê, né? Até séries médicas têm esse gênero de investigação, né? Dr. House, entre tantos outros, mas aqui Edgar Allan Poe, se vocês puderem pesquisar, ver uma foto dele, vai ver que ele é um personagem de si próprio. Ele tem uma expressão que já nos remete ao terror psicológico, ao terror psíquico, e ele começa a escrever suas histórias, dentre elas O Gato Preto, o conto mais conhecido, que é basicamente a história de um psicopata, de um homem que vai perdendo a sanidade, vai se tornando um louco na medida em que ele vai interagindo com um gato preto. É um conto curto, muito interessante, nos é apresentado geralmente na faculdade e é incrível. E além do Gato Preto, tem outros contos também do Edgar Allan Poe, nascido em Boston, Massachusetts, no ano de 1809. Tem outros contos, Coração Delator, A Máscara da Morte Rubra ou A Máscara da Morte Vermelha, que esse autor ele é tão popular, apesar de seus 200 anos já de existência, que são muitas traduções e cabe ao tradutor também traduzir o nome do conto. Então, às vezes, você vai encontrar Coração Delator ou Coração Denunciador, A Morte da Máscara Vermelha ou A Morte da Máscara Rubra.
O importante ali é o conteúdo, né? Claro, se você tiver a oportunidade de ler em inglês, você vai ter uma experiência mais interessante, né? Já que a tradução ela é um pouquinho do tradutor também, né? É a obra original misturada com as decisões do tradutor, não é uma coisa ali 100% fiel, ok? Inclusive, para os mais jovens, há a possibilidade de ler essas obras do Edgar Allan Poe de uma maneira mais resumida e até adaptada, com a adaptação de ninguém mais, ninguém menos do que Clarice Lispector, que era também uma fã de Edgar Allan Poe, a ponto de se prestar ao trabalho de traduzir boa parte de seus contos, adaptando-os para o grande público brasileiro, ok? Mas até para um primeiro momento eu acho interessante esse livro da Clarice Lispector, essa adaptação. Mas depois o interessante mesmo é você pegar a obra o mais fiel possível, independente do autor. Edgar Allan Poe é tão importante para esse gênero do terror e do horror que ele deixa até uma cartilha, já que ele é também responsável, além do Gato Preto, além Olha, gente, são tantos... Nunca aposte sua cabeça com o Diabo, um conto interessante. O Diabo do Campanário, também interessantíssimo. São muitos, né? Os Dentes de Berenice, gente do céu, os Dentes de Berenice. E são todos voltados para esse terror psicológico. Coisas que, segundo Edgar Allan Poe diz, o pior horror é aquele que pode ocorrer de verdade, né? Que pode ocorrer em qualquer lugar, em qualquer momento. E os contos dele invadem esse âmbito, ok? Um poema conhecidíssimo da literatura de terror e de horror é o Corvo. Imagine um corvo que invade os seus umbrais. O que seriam os seus umbrais? Você está lá na sua casinha de campo no meio da noite. Antigamente as casas eram longe uma da outra, né? Tá sozinho, dezembro gélido, já que, é claro, nós estamos falando do hemisfério norte, né? Lá o dezembro é o do que neva, né? Tudo, não é esse calor aqui do Brás de dezembro, não, viu? E entra começa a bater na sua porta, você não sabe o que é, se é um amigo, você abre e não tem ninguém lá fora. Quando você volta para dentro, tem um corvo em cima do seu busto de Palas. Palas é um busto ali que antigamente as pessoas deixavam em cima da porta. Em cima da porta tem um busto de gelo ali, de gesso, né? Uma obra de arte ali. E o corvo sentou-se ali. Sentou-se não, né? Ele ficou ali empoleirado naquele busto. E o narrador aí, o eu lírico, já que a gente está falando de um poema, começa a conversar. Pô, o que você está fazendo aqui? Quem sou eu? Quem é você? O que é a vida? Por que tu tá nessa, né? Usando a filosofia do Tiririca aí. E o corvo sempre responde: nunca mais. Nevermore. A gente pode até... Tem os intelectuais poliglotas que falam que The Raven deve ser lido apenas em inglês. E se você gosta de audiolivros, né? A narração do Christopher Lee é interessantíssima, ok? Mas para os que são meros mortais que não aprenderam ainda a língua do tio Sam, a língua da Inglaterra, nós temos duas grandes traduções aqui. Há uma briga entre essas duas traduções de dois fãs de Edgar Allan Poe, que é nada mais nada menos que Fernando Pessoa, que para mim é o maior escritor da língua portuguesa, junto com Camões e Machado de Assis, e o outro, Machado de Assis. Então, os dois grandes escritores da literatura da língua portuguesa no mundo, que para mim Machado é um dos maiores escritores do mundo, de todas as línguas, se prestaram ao trabalho de traduzir esse conto que dura em torno de 10 minutos de leitura, chamado O Corvo. E aí há uma briga aí, qual é a melhor tradução? Eu fiz um vídeo analisando estrofe por estrofe, e se a gente for levar em conta a questão das palavras, do ritmo, já que, a gente está falando de poema,
é estética, poema é ritmo, poema é sonoridade, é a fieldade ali, com a fidelidade com a língua materna do poema, né? Então, Fernando Pessoa chega mais próximo. Até o tamanho dos versos ali do Fernando Pessoa são mais fiéis, né, do que o Machado de Assis. Porém, as duas traduções são muito boas e chamam a atenção também para uma tradução de um escritor não tão conhecido, chamado Milton Amado, ok? Tem muitas narrações aqui no canal do Corvo, tem a narração completa de quase todos os contos de Edgar Allan Poe e também do Frankenstein ou do Prometeu moderno. A própria vida do Edgar Allan Poe foi uma história de terror e, como não poderia deixar de ser, a morte também é carregada de mistérios. Ele simplesmente sumiu, foi encontrado em outra cidade 3 dias depois, com roupas que não eram suas, em um delírio psicótico, gritando no meio da rua: Deus tem de piedade de nós, até cair desfalecido e morrer 2 dias depois no hospital. E é isso que nós sabemos de Edgar Allan Poe, e vale a pena estudar não só os contos do Poe, mas também as biografias. Lembrando sempre de fazer uma equalização entre essas biografias, porque cada uma fala uma coisa diferente, ok? Seguimos pelo século XIX, já que nós estamos falando de literatura de terror. Nós vamos ter ainda muitos escritores que não vão estar aqui nesse podcast, como o próprio Robert W. Chambers, né, nascido em 1865 em Nova York, né, responsável pelo Rei de Amarelo, também foi um influenciador dos grandes escritores de terror do século XX, dentre eles o Lovecraft. Mas nós temos também os Salgueiros com Algernon Blackwood, nós temos outros escritores que foram mentores, mas a gente vai passar aqui do Edgar Allan Poe para um cara chamado Robert Louis Stevenson, criador de quem? O Médico e o Monstro, o estranho caso do Dr. Jekyll e de Mr. Hyde, O Médico e o Monstro, que é uma novela gótica. Quando eu digo novela, não é o Carrossel não, viu gente? Não é a Avenida Brasil. É um ponto entre o conto, que é mais curto, com menos personagens, e o romance, que é mais extenso, com vários personagens. A novela está ali, não é só uma questão de número de páginas, mas também é uma questão de número de páginas, ok? Dá para você ler em um dia com bastante afinco, você consegue ler o Médico e o Monstro, e este é o segundo pilar da literatura de terror, ok? O primeiro é o Frankenstein, tá? O segundo pilar, o Médico e o Monstro, que fala é um romance científico, uma novela científica, ficção científica e de terror também, já que ele toma um baratozinho ali, o doutor Jekyll, toma um negocinho que ele criou ali, uma formulazinha, e se transforma no Hyde, de Edward Hyde. E esse Hyde aí, ele, embora ocupe o corpo do Dr. Jekyll, ele modifica até a estatura desse corpo, o modo de andar, e por ser uma pessoa odiosa, muito odiosa. Não vou dar spoilers, mas também vou dizer que Robert Louis Stevenson tem outras histórias muitíssimo interessantes, como, vamos colocar aqui, O Demônio da Garrafa, que eu narrei aqui no canal, achei muitíssimo legal. O Rapa Carniça, O Demônio da Garrafa, Maligna, Janet, a Maligna, são alguns contos que você vai encontrar do segundo grande escritor de terror aí. Se a gente for colocar o Edgar Allan Poe em outro patamar, já que a gente não tem um romance que poderia ser considerado ali uma obra como o Frankenstein, né? Embora eu considere Edgar Allan Poe o maior escritor de terror de todos, ok? Continuando a nossa viagem, né? Já que o Robert Stevenson, criador do Médico e o Monstro, nascido na Escócia, ali, né? Em Edimburgo,
Nós continuamos aí, já que o Médico e o Monstro foi publicado em 1886, se a gente for um pouquinho mais para frente, a gente vai encontrar um vampirão chamado Conde Drácula, de Bram Stoker. Bram Stoker, nascido em Dublin ali, e o seu Drácula incrível de 1897, ok? Já fechando o século XIX. O Bram Stoker é o seguinte, gente, qual é que é a dele? É um romance epistolar também. Então, Jonathan Harker é um aprendiz ali, trabalhando numa imobiliária o chefe dele iria fazer uma visita a um grande cliente, um cliente milionário, muito rico, que morava na Transilvânia, um senhor que estava desejoso de comprar uma propriedade em Londres. Só que esse chefe aí do Jonathan Harker, um garoto, Jonathan, começou a não estava se sentindo muito bem, não tinha condições de fazer essa viagem, não sei se estava impossibilitado, ok? E manda o garoto no lugar dele, com uma carta ali, ó. O senhor pode tratar com esse garoto, porque esse garoto aqui, ele tem muito talento, ele vai saber orientar o senhor aí, né? Então eu tô mandando ele no meu lugar, ok? É igual a música lá do Mamonas Assassina, né? Eu não pude ir, Maria foi no meu lugar. E Jonathan troca cartas com sua noiva, ok? E pega aí imprime essa grande viagem para Transilvânia, e no meio do caminho ali, quando ele já está pegando uma espécie de carruagem com outras pessoas, ele chega a falar, ó, eu tô indo para o castelo do Drácula, né? As pessoas já mudam já a fisionomia, já começam a tratá-lo de modo diferente. Falam, ó, eu de você não iria não, ainda mais essa data aqui, isso aqui é perigoso. E de fato ele começa a descrever nas cartas o que a gente pode chamar aqui de terror psicológico, porque o Drácula ele vai envolvendo esse garoto de tal forma na sua teia, na sua trama, que não é violenta de um ponto específico, mas ela é aterrorizante nas pequenas coisas que esse milionário que mora num castelo, que foi inspirado, né, no Vlad, o Empalador, né, do século XVI. É uma história incrível mesmo, também narrada aqui no canal. Você pode, embora eu não tenha uma boa tradução, mas a história está bem contadinha, né? Como dizem, né? A melhor tradução que existe é aquela da língua materna que o romance foi escrito, ok? Não é o primeiro vampiro, grande vampiro, ok? Já que, lembra quando eu falei que Mary Shelley encontrou lá o Lord Byron no sítio deles ali? Tinha um médico com ele chamado John Polidori. Esse John Polidori já tinha escrito um conto chamado O Vampiro, que era a mesma base ali, um homem sedutor, mais velho e misterioso, né? Possivelmente esse O Vampiro, que foi escrito, sei lá, 70 anos antes, tivesse uma grande influência depois para que Bram Stoker criasse o seu Drácula ali, claro, né, utilizando a inspiração do Vlad Empalador. A verdade é que Transilvânia se tornou conhecida mundialmente por conta desse romance. O personagem é um dos mais representados, talvez, da literatura de terror, o mais representado na cultura que a gente tem hoje, durante todo o século XX. Ele foi representado de inúmeras formas, tanto no terror quanto na comédia. Tem desenho com Transilvânia lá, o Hotel Transilvânia, tem nos Minions, o Conde Drácula aparece logo no início do primeiro filme dos Minions. Então é uma presença muito próxima do que a gente conhece, assim como o Médico e o Monstro não tanto, embora eu já tenha contato com o Médico e o Monstro desde criança, quando a gente assistia o Piu Piu e o Frajola. Eu acho que o Piu Piu se transformou ali por conta de uma fórmula também, ou algum desenho do Pica-Pau. Sei que sempre esteve presente a figura não só do Médico e do Monstro,
não só do Drácula, mas também do Frankenstein, né? O Frankenstein, ele depois, essa imagem, assim, né? O Boris Karloff depois vai... Não, o Boris Karloff, ele fez o vampiro, o Drácula, né? Mas ele tem a série, né, da Família Monstro, né? Que ele é a imagem do Frankenstein, né? É o pai da família, que seria uma história parecida com a família Addams, né? E na própria família Addams ali, o tropeço, né, que é o chofer, o empregado da família Addams, ele traz essa imagem aí do Frankenstein, né? Temos aqui definido o trio de obras mais importantes da literatura do terror. O Frankenstein, o Drácula e o Médico Monstro, ok? Quem diz isso é o próprio maior escritor de terror do século XX, que só começou a escrever por volta de 1970 e alguma coisa, 73 ali, sai o primeiro livro dele, que se não me engano é Carrie, a Estranha, né? Que é o Stephen King, que todo mundo fala que é um workaholic, que já escreveu mais de 100 livros, que não para de escrever, escreve 30 páginas todo dia, ainda toma um leite com gemada e ainda corre 20 quilômetros. Essa parte dos 20 quilômetros eu estou inventando. Mas antes de falarmos do Stephen King, vamos para a virada do século, onde um rapaz, um garoto cheio de medos, criado pela avó, cheio de fobias, inclusive algumas já para a época consideradas bem ultrapassadas, esses medos do pequeno Howard Phillips Lovecraft, que influenciado por escritores como Algernon Blackwood, como Chambers, ele vai começar a escrever aí para revistas as Earth Tales. Essas Earth Tales é o seguinte, são as precursoras das histórias em quadrinhos, ok? É como se fosse uma revistinha barata ali para ser veiculada nas bancas de jornal, com poucas imagens, ainda não é uma revista em quadrinho, mas traz histórias com esse teor de ficção científica, de fantasia. Então aqui você já começa a partir de 1917, se eu não me engano, não vou nem entrar no Google aqui para deixar mais fluida a nossa conversa. Ele consegue publicar o Dagon, o seu primeiro conto. E a partir daí, Dagon é um rapaz perdido num naufrágio, num bote salva-vidas, que ele acorda e o mar está todo negro como petróleo, ok? E a partir de então ele começa a ter contato com esse ser meio peixe, meio homem, uma mistura horrível, e vieram outros monstros, como o Cthulhu, que não é o chefe de todos, ao contrário do que muitos acham aí, né, mas há uma hierarquia de monstros subterrâneos que vivem no fundo do mar e que esperam voltar à superfície para atingir novamente a sua hegemonia no mundo, dominar o mundo, dependendo de um certo alinhamento de estrelas. Então, as histórias do Lovecraft sempre envolvem um acadêmico, uma pessoa da faculdade, que resolve estudar demais esses assuntos considerados obscuros, e em certo momento desafia esses estudos, ou estuda mais do que deveria e fica louco. E aí tem a música de Eric Zann, tem tanto... Gente, eu li tantos contos do Lovecraft no canal que seria difícil eu dizer assim, esse conto é sobre tal coisa, porque se misturam e é tudo meio parecido, mas eu consigo dizer que eu gostei muito da busca onírica por Kadar. Eu acho que é uma busca realmente no meio de muitos sonhos, um navio que vai navegando e ele... Gente, é uma história fantástica. Os Gatos de Ultar, o próprio Chamado de Cthulhu, Ar Frio eu gosto também. Eu não vou nem entrar aqui nas histórias, porque realmente é difícil de lembrar, embora eu tenha gravado todas as leituras, né?
Tem nas Montanhas da Loucura, que é uma viagem ao Ártico ali, uma comitiva de exploradores. Tem Horror em Dunwich, né? Eu gosto também do Horror em Dunwich. Celefais, gente, são muitos contos. O Diário de Alonso Type, a Tumba gostei muito. Eu acho que foi o primeiro conto que eu narrei do Lovecraft. A Maldição de Sarnath, O Medo à Espreita, O Povo Muito Antigo. Gente, sinceramente eu lembro muito pouco desses contos. Do Além, Habitante das Trevas. Me diga aí qual conto. Esse Horror em Martins Beach, esse eu achei muito interessante. O Intruso eu achei interessante, o Pântano Lunar eu achei interessante, o Navio Branco eu achei interessante. O modelo de Pickman, claro, muito, muito interessante. Herbert West, o Reanimator, também é um conto precursor aí dos zumbis. A Cor que Caiu do Espaço, muito melhor que o filme, é o conto. Então, é claro, né, gente? Eu não preciso chegar aqui e falar pela 10ª vez que há momentos dos contos do Lovecraft que ele traz aí um ódio aos povos primitivos, aos olhos dele, né, que são povos rústicos, primitivos e às vezes beira a xenofobia. Então, posso até... Isso aí já é dito bastante, ok? Seguindo pelo século XX, a gente pode falar também do horror aqui no Brasil, já que há uma influência muito grande. Porque assim, por que o horror não é tão forte aqui no Brasil como foi em Londres, como foi nos Estados Unidos? Gente, é só você imaginar. A gente mora num país tropical. É sol, cerveja, praia, diversão, dia no parque, zoológico e lago com sol. É um pouco difícil você pensar numa história de terror, embora exista, é claro que exista histórias de terror, mas com dia sol, bonito, gostoso, com você dentro do mar ali tomando cerveja, é um lugar difícil de você construir uma história de terror, sabendo que quando você vai para a Europa, aqueles lugares com a neblina baixa, pouca iluminação, tudo, as construções da época medieval, coisa que a gente não teve aqui, construções medievais, né? E se tivemos, foi tudo destruída, mas são castelos lá, são lugares muito antigos, centenários, e tudo ali remete às histórias de terror. Não quer dizer que não temos. Temos sim, com influência dessas histórias estrangeiras, o próprio Machado de Assis tem. E eu deixo aqui a obra de Júlia Lopes de Almeida, uma das precursoras do horror aqui no Brasil, tá bom? Aliás, a minha escritora preferida. De todas as escritoras, a Júlia Lopes, mas outras escritoras também se aventuraram. Eu aconselho-vos a ouvir ou ler Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. Hoje em dia tem vários, tem o André Bianco, tem o Vitor Abdala, são muitos escritores hoje que não são tão conhecidos da grande massa, mas que fazem um trabalho ali dentro do seu gênero bem legal, ok? Se a gente for aqui, gente, pro Stephen King, a gente pode falar, é claro, do It, da Carrie, a Estranha, do Iluminado. Iluminado também é aquela história lá que no cinema quem fez foi o Nicholson. Incrível, uma ótima história. Eu adorei o Iluminado, adorei a continuação também. Depois de não sei quantos anos, eu esqueci o nome da continuação no cinema. Eu assisto a poucos filmes de terror, pouquíssimos. Christine, que é aquele do carro. Doutor Sono, é o nome da história, que é a continuação lá do Iluminado, né? Eu gosto bastante dos contos do King. Ele tem um probleminha para terminar as histórias, né? Mas mesmo sabendo que o final do conto vai ser meio assim, sem pé nem cabeça, o caminho é bacana, né? Eu gosto muito do caminho. Então, este foi um brevíssimo relato de alguém que já leu quase 1000 contos e está agora trazendo bons romances, né, em áudio também para vocês, do que é a literatura de terror, de horror,
A gente poderia até colocar o Franz Kafka aí no meio com a Metamorfose, mas é mais sobre a sociedade, né? É mais o fantástico voltado para a denúncia, a Metamorfose. O que vocês acharam? O que eu deixei de fora aí que não poderia ter deixado de jeito nenhum? Comentem. Até a próxima.